A orientação do Cristo, ela sempre percorre um alerta que volta e acaba desbravando uma realidade do risco da presunção. Porque quando eu acredito que eu sou muita coisa e acabo fazendo uma alta conta de mim mesma, em sentimento de presunção, de presumimento de mim mesma, isso acaba descerrando um risco, visto que obnubila e prejudica o meu sentido e a minha percepção da realidade. Então, o espírito, quando ele se deixa engolfar por esse tipo de alinhamento, ele entra numa vibração de ver sem enxergar e acaba ouvindo sem entender. Daí que mesmo que algo esteja sendo mostrado para ele, que algo esteja sendo falado, às vezes por ouvido do coração, algo que está sendo aclarado para ele, orientado, ele vai ter dificuldade de assimilar aquilo pela questão do alinhamento absorvente da presunção. Num relato em que Paulo estava se despedindo da comunidade, que ele ia para Roma, e ele já era sabedor de que não voltaria com o corpo carnal de Roma, ele estava, então, passando ali por ilha, ali Malta, e onde ele ia, ele fazia a fundação da comunidadezinha cristã, que vingaria ali a partir de então. Quando ele passou pela derradeira vez, se despedindo, antes de ir para Roma, que então o martírio aguardava, que ele já não retornaria com um corpo de carne para aquela região, idosos, crianças, mães, amigos, choravam a ida dele, demonstrando aquele carinho, aquele zelo pela figura dele, o desejo de que ele permanecesse. E Lucas, que acompanhava o lance com ele, derradeiro, disse para ele que iria registrar o carinho ao qual lhe era endereçado nessa despedida, porque Lucas seria o escritor do Atos dos Apóstolos e de um evangelho, o Evangelho segundo Lucas. Então houve informe que ele pegou direto da palavra de Paulo para orientá-lo nessa guisa. E ao manifestar a Paulo esse desejo dele de registrar isso, ele é interceptado e é feito o pedido a ele que registre a glória do Cristo. E que, no que tange a ele, Paulo, fosse grafado da perseguição dele antes de ser interceptado na porta de Damasco, da sanha infeliz que ele empreendeu contra os cristãos,
da tortura que ele estabeleceu à frente de indivíduos que professavam Cristo. Então ele fazia o pedido para que fosse colocado da fraqueza dele e da luta dele para, em meio a essa contingência, diminuir o débito dele, levando infatigavelmente a boa nova ao confim. Ao ouvir isso, Lucas ficou fundamente impressionado porque percebeu que se ele registrasse o lado do aplauso, da evidência, podia confundir o leitor e, ao invés do Cristo crescer, o Cristo iria diminuir. E essa questão da arrogância, desse risco que envolve isso, ele é constante na nossa vida. É preciso ter muita cautela e muita vigilância para não cair na malha do elogio fácil, do aplauso fácil. Porque geralmente quem te elogia por algo bom que você esteja fazendo, mesmo se você fizesse o oposto daquilo, continuaria te elogiando. Daí que é preciso ter cautela com o elogio que chega, para que ele não me pegue desprevenida na consciência e na visão percepcional da minha fraqueza, da minha insuficiência e da necessidade que eu tenho constante do auxílio do Cristo. Então, vai ter essa situação que chega, e geralmente quem fica te elogiando muito, esse ser, mesmo se você fizesse o oposto, estivesse fazendo algo ruim, nefando, te elogiaria também. Então, o bem, ele precisa ter esse comando sabedor de que o elogio ele vai fácil para o engano e o engano vai fácil para o elogio. Para que eu esteja cônscia do que me compete, servir e passar, de preferência anônima, na leira do Cristo. E a questão da arrogância, ela tem um outro perigo também, que é te fazer confundir o resultado daquilo que você está tendo. Então, quando você está sob um olhar de autopresunção, você confunde o que realmente você está fazendo e o resultado daquilo. E acaba que isso voa da sua percepção e você segue, às vezes, enganado e sem perceber. Daí a urgência de pedir mesmo em oração ao Cristo a humildade, que dá a visão que enxerga. Somente a humildade me dá e me ajuda a seguir com uma visão que enxerga. Me ajuda a seguir com um ouvido que entende, com uma audição compreensiva, sábia. Somente a humildade consegue me munir desses recursos indispensáveis até para o aprimore do trabalho que eu realizo, daquilo que eu coloco a serviço do bem, daquilo que eu busco empreitar na leira santa. Daí o cuidado que é preciso ter nesse sentido para não confundir até aquilo que eu preciso daquilo que não é necessário para mim, aquilo que na essência eu devo ir ao encalço daquilo e o que
eu deva evitar, na verdade, porque a simplicidade, a caridade, a humildade, ela me ajuda a ver o que eu devo priorizar e a me proteger daquilo que me prejudicaria nesse caminho.